De volta já aqui com Bem Assim. E olha só, viu, pessoal, outubro, né? Como vocês bem sabem, a gente tem abordado aqui ao longo, né, deste mês. Outubro é o mês dedicado à conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Em 2022, né, estima-se que ocorrerão quase 67 mil novos casos da doença, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Mais do que nunca, a campanha é muito importante em um momento em que o Brasil assiste uma diminuição no número de exames preventivos ligados à patologia. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a ginecologista do Apivida, Cláudia Pinto. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Mais uma vez, conversando sobre esse tema bastante importante, né, como você já falou aí. Sim. O INCA, né, que é o Instituto do Câncer, ele de 2015 até 2022 teve um aumento em torno de mais de 40%, tá? A estimativa de câncer no Brasil. Desses 40%, de 12,5% a 15,5% está realmente focado na região Nordeste, na região Sul e na região Centro-Oeste. Então, apesar da gama de divulgação, né, o índice é muito alto, índice é um pouco muito preocupante, né, para nós mulheres, principalmente nesse século XXI, em que a programação, né, estimativa tenderia a diminuir, mas não, tende a aumentar. Isso seja no setor tanto ginecológico, como a prevenção também em outros setores é muito importante. Não só o ginecologista, mas também outros parceiros de saúde também evidenciar que teve um aumento gradativo. Isso é bastante preocupante para nós mulheres. Muito bem. Um outro ponto, né, que é importante que a gente fale. Quais que são os exames que podem ajudar a prevenir ou até mesmo ter um diagnóstico precoce do câncer de mama? Então, hoje existem vários exames, né? Principalmente aquele exame do autotoque, isso aí é muito importante. Muitas e muitas mulheres, ela não fazem o autotoque, tá? Geralmente a gente preconiza antes e após a menstruação. Mas existe uma gama de exames, principalmente a mamografia, né? Que é obrigatório a paciente fazer a partir dos 40 anos. Sim. Mas como a estimativa hoje é que pacientes a partir de 35 anos que já tenham parentesco de primeiro grau, mãe, tia, a gente já solicitar a partir dos 35 anos, que é a mamografia, ela tem que ser feita anualmente. Existe também a ressonância magnética, tá? Que a gente pode solicitar também, em conjunto com a mamografia, quando há suspeita. Hoje em dia também tem a chamada termografia digital, que é um exame bastante simples de fazer, ele não é invasivo, onde a gente pode detectar até 10 anos antes o aparecimento de células cancerígenas através da termografia, através da colorimetria, que a gente chama, é um exame também bastante sofisticado. Ok, exame que deve ser realizado para quem não tem história familiar, né, de primeiro grau, a partir dos 40 anos. Mas, doutora, também está crescendo o número de câncer em mulheres mais jovens? É isso mesmo? Isso, a estimativa é que desses 12,5% a 15%, 3 a 4% de pacientes jovens. Mas por que está aparecendo pacientes jovens? A gente deixa assim um pouco mais preocupado, porque atualmente no século XXI, a mulher ela ficou mais empoderada, porque ela trabalha mais fora, ela tem mais aquela vigília de ser mãe e pai dentro de casa, então aumentou o número de estresse. Também tem um fator socioeconômico também, que vem nos preocupando, e o fator também ambiental, né? Essas pacientes também, pelo estudo também, de vários estudos, evidenciou que a falta de alimentação correta, né? O excesso de agrotóxicos, a alimentação contaminada, também vem contribuindo nesse aparecimento do câncer de mama. Quais são as indicações para que a gente tenha uma prevenção do câncer de mama? É ter uma boa alimentação? É fazer exercício? Além, é claro, também dos exames regulares? Então, vários estudos evidenciaram que, além do fator socioeconômico, né, que influencia bastante também pela alimentação, Sim. não é todas que podem ter uma boa alimentação. O uso de alimentos contaminados, agrotóxicos, metais pesados, né? O aumento do consumo de fast food também preocupa bastante, né? Esses jovens já começam a comer precocemente muitas besteiras, muito fast food, muita comida fora de casa, isso também preocupa bastante.
E o fator genético também. Apesar de que o fator genético aí já é epigenética, né? Mesmo a paciente, ela tendo o fator genético propriamente dito, ou seja, através do teste genético que hoje tem, né, no Brasil, no mundo todo, tem esse teste genético, que aliás é um também dos testes que a gente solicita em pacientes que já têm parentesco de primeiro e segundo grau. Então, o fator ambiental é importante, o fator alimentar é importante, porque o fator alimentar, ele influencia em diversas maneiras, principalmente no metabolismo e principalmente no fator anti-estresse, né? Que hoje está aí, as células cancerígenas, elas são propensas ao estresse. Então, o estresse, ele estimula qualquer fator ambiental que venha a aparecer. Doutora Cláudia, tem sintomas, tem sinais de que o câncer de mama ele pode estar ali presente naquela mulher ou ele é silencioso? Isso vai depender muito. Quando a mulher, ela geralmente, ela vem já fazendo exames de rotina, então o aparecimento, ela pode ser precoce e a paciente não pode ter sintomatologia nenhuma, ou seja, pode aparecer um nódulo, pode aparecer calcificações na mamografia, então ele pode ser insidioso. Naquelas pacientes que ocultam ir para o médico, não faz exames e aparece um nódulo, ela às vezes ela tem medo, ela tem até mesmo tabu de procurar um médico, sim, porque ela fica com medo de, oxe, eu vou para o médico, isso aí pode ser um câncer, né? E se já instalado, ele pode progredir, a paciente pode ficar com aquela tumoração, que pode levar a suporação, que pode levar a aparecimento de úlceras, e aí é mais grave a situação. A melhor forma de prevenir é também o diagnóstico precoce, ficar, né, realizando consultas periódicas ao ginecologista, a mastologista, né, fazendo esses exames, seguindo, né, a regrinha de uma vez por ano no mínimo. Então, a primeira coisa que a gente estabelece nisso é a própria paciente se tocar. Tá? Não tem nada demais a paciente saber fazer o toque, fazer o autoexame da mama, isso aí é primordial, porque ela é a primeira pessoa a diagnosticar alguma coisa errada na mama. Então, assim que ela diagnostica, ela pode procurar, assim, não ter medo de procurar, né? Quando a maioria das pacientes, mesmo os jovens, ela tem medo de saber o que é, com medo do câncer de mama. Isso aí piora sempre as coisas. Então, sim, fazer o autoexame da mama regularmente, mensalmente, e qualquer evidência de nodulação, seja na região da mama, seja na região axilar, procurar um apoio médico. Então, quanto mais precoce vai ser o diagnóstico, mais a paciente ela vai ter uma qualidade de vida melhor. E, doutora Cláudia, né, sempre lembrando, né, como a senhora muito bem falou, muito bem colocou, né, quanto antes você descobrir, melhor. E descobrindo, eu acho que a gente já está vivendo uma fase da medicina em que há um grande avanço, né? Tem tratamento? Isso, tem tratamento, a paciente, ela tem uma vida normal, lógico que a paciente é a primeira médica, né? Porque ela tem que se tocar, então qualquer coisa, procurar. Então, quanto mais precocemente, sim, a gente diagnosticar, mais a paciente ela vai ter uma vida normal. Isso vai depender muito do grau e do estágio que a gente avalia essa paciente, da idade da paciente, da paridade da paciente e do diagnóstico histopatológico. Mas a maioria, quando ela é diagnosticada precocemente, o índice de sobrevida é em torno de 99%. Quais que são as dicas que ficam, então, para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo sobre esse assunto? Então, a dica é alarmante, né? Infelizmente, o Nordeste está no ápice, né? Assim, falta de conhecimento não é, falta de orientação também não é. Isso se dá realmente ao medo da paciente procurar uma orientação médica. A gente tem que estabelecer que a pessoa não precisa ter medo, né? Que a qualidade de vida realmente hoje em dia no século XXI é péssima pelo estresse, pelo fator emocional, principalmente o fator emocional, tá? Que pode levar a sérias complicações, e não ter medo, sempre procurar orientação, sempre procurar, se não sabe fazer o autoexame da mama, tá aí o Google, tá aí a orientação do obstetra, do ginecologista, tá aí o YouTube, tudo para ensinar. Não precisa ter medo, não precisa ter tabu, então procurar sempre uma orientação médica, e realmente quando tem uma boa orientação médica, a qualidade de vida dela é em torno de 100%. Muito bem, então fiquem atentas, né, aos sinais, aos sintomas. Procurem sempre, né, se cuidar, fazer o autoexame. Se você tem mais de 40 anos, faça anualmente a sua mamografia. Se você, né, tem história familiar aí de primeiro ou segundo grau, já busca a partir dos 35 fazer esse exame e se cuidar, tá, pessoal? Cuidar da sua alimentação, fazer atividade física, moderar ali na bebida alcoólica, né? Sempre buscar alternativas
para você ter uma vida mais saudável. Isso é o melhor caminho sempre, né, doutora? Obrigada pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Contatos, redes sociais, por favor, fique à vontade. Então, vamos lá. Eu estou atendendo agora na Corpo Imagem, né, com a clínica especialista em emagrecimento, mas a gente também atende mulheres, tá? Então, procurar no Google, no WhatsApp, tá aí no Instagram, @doutoraclaudiapinto.com.br. E agradeço demais a oportunidade. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom dia. E você que está aqui ligadinho com a gente, muito obrigada, tá? Também pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 9h30. Eu conto com você aqui na telinha da TV Mar. Grande beijo. Tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.